dizer aqui que é uma honra, como diz o reverendo Aldo, uma honra estar fazendo essa live contigo. Honra toda minha. É mais hoje, né? Nesse dia. Avisando aí que o vídeo engorda um pouco, uns 5 quilos, viu? Opa! Você sabe que eu emagreci 3 quilos. Não sei se é porque eu parei um pouco de fazer exercício, ou se estou comendo menos, ou estou trabalhando pra caramba, não dá tempo de comer direito. Mas é mais um ponto positivo aqui do ficar em casa, né? Eu emagreci hoje, mas enfim. Eu não estou no home office, eu estou no home ócio. Você sabe que tem eu te falei que tem um chefe aí de Fortaleza. Ele é de Fortaleza, né, amor? O Comidas do Gordo. Aliás, é legal, viu, pessoal? Sigam aí, Comidas do Gordo. É um senhor muito, muito legal. Washington, o nome dele, se não me engano. Só que ele fica fazendo comida, pô, e dá uma fome. É difícil, não é fácil, viu? Mas vamos lá. Grande Franklin Martins. Natal. Não, ele é de Natal. Washington. Eu acho que o Carlos... Olha aí, ó. O Carlos aí falando que no meu caso engorda 10. Que é isso, irmão? O cara é careca, devia dar uma moral pro outro careca, né? Um ajuda o outro. Franklin, vamos lá. Qual que é o nosso tema hoje? O que você vai falar com a gente? Eu creio que seria interessante trabalharmos o tema como vencer o medo do desconhecido através da oração. Tá? Então, eu queria trabalhar com o pessoal hoje esse tema. Tá bom? Então tá contigo a palavra. Pessoal, o Franklin é muito abençoado, muito culto, estuda demais a Bíblia. Então eu queria novamente agradecer, dizer que é muito bom estar contigo nesta Sexta-feira Santa. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade. Você é um amigo do peito. Já estamos nesse contato há muitos anos e a coisa estreitou agora. Legal. Aqui saudar todos os amigos que estão participando, pessoas maravilhosas, famílias queridas. É muito bom tê-los aqui. Tá bom? Pessoal, só alguns números, tá? Eu completo nesta semana 28 anos trabalhando com oração especificamente. Eu tenho um ministério de oração há 28 anos, tá? 28 anos. E é um ministério de oração e aconselhamento, tá? Eu, quando era criança, eu ouvia muitas pessoas falando milionário para cá, milionário para lá. E eu fiz a minha primeira oração inocente, dobrei meus joelhos e disse: Deus, eu quero ser um milionário. Deus, eu acho que entendeu missionário, tá? E aí eu passei um tempão trabalhando com missões. Foram 42 países e aconselhei em média não, aproximadamente 500 mil pessoas ao longo desses 28 anos, tá? Então, a oração é um tema que está presente na minha vida, está presente. Eu acredito que todos que assistem querem uma vida de bênção. E é interessante, em hebraico, bênção é barak. A raiz desta palavra está associada à palavra berek. A palavra berek significa joelhos. Olha, interessante. Quem quer ter uma vida de bênção precisa assimilar a importância de viver ajoelhado diante de Deus. E eu começo com uma máxima. O cristão ajoelhado fica mais alto do que qualquer gigante de ponta de pé. Não importa o problema. Se você está ajoelhado, você atinge uma dimensão de poder, autoridade e controle sobre qualquer circunstância. Isso eu queria que vocês colocassem no coração. A melhor posição diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer adversidade, é ajoelhado diante de Deus. Por que precisamos orar? Né? Não podemos responder isso sem antes respondermos por que precisamos de Deus. Não é mesmo? Pascal disse, o filósofo francês Pascal, disse que há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por ele, por Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Agora, qual a origem desse vazio? Se voltarmos para o relato bíblico da criação, Gênesis capítulo 1 e 2, tá? Nós encontraremos algo muito interessante. Quando Deus, Renato, foi criar os peixes,
ele olhou para a água e disse, haja peixes. Quando Deus foi criar as árvores, ele olhou para o solo e disse, solo, produza árvores. Quando Deus foi criar o homem, Deus olhou para si mesmo e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Observe bem aqui um detalhe. O produto não pode viver separado da substância. O produto não pode viver separado da substância. Se você remover o peixe da água, o que acontece com o peixe? Ele morre. Se você remover a árvore do solo, o que acontece? A árvore morre. E se você afastar o homem de Deus, ele também morre. Há um vazio se não estivermos próximos de Deus, íntimos de Deus. Então, a oração tem esse propósito, nos conectar com Deus. O primeiro ponto que eu queria destacar seria esse. Agora, Deus é o principal elemento da oração. Sem Deus, a oração será apenas monólogo. E não é este o propósito de Deus. Deus quer que seja um diálogo. O diálogo tem duas vias. Você fala e é respondido. Tá? E é respondido. O princípio mais importante da oração, na minha opinião, tá? É que não devemos orar até termos a sensação de que Deus ouviu. Não. Devemos orar até ouvirmos a voz de Deus. Devemos orar até ouvirmos a voz de Deus. Não é até termos uma sensação, poxa, eu acho que Deus ouviu. Mas orarmos com convicção até ouvirmos a voz de Deus. Porque Deus responde. Deus responde, Renato. A oração é um diálogo, não um monólogo. Deus quer responder. Nós, muitas vezes, nos apressamos, queremos respostas imediatas. Hoje a geração vive com a ideia de prazer imediato, queremos tudo muito rápido. Mas você sabe que a virtude mais importante da sabedoria, que é fundamental para tomarmos decisões sábias, o princípio mais importante da sabedoria é a reflexão. E as pessoas não refletem mais. E a oração corrige isso. A oração nos coloca numa condição de espera e dependência. E isso remove a ansiedade. Eu não acredito numa fé que não anula o desespero. A fé tem o poder para anular o desespero. E eu queria seguir dizendo que eu vou até sacudir um pouco as vossas crenças, tá? A vossa crença. Vou sacudir um pouco a vossa crença, tá? O propósito de Deus não é que sejamos pessoas de oração. Vou repetir. O propósito de Deus não é que você seja uma pessoa de oração. O propósito de Deus é que você seja uma pessoa de orações respondidas. O propósito de Deus é que você seja uma pessoa de orações respondidas. Deus responde orações. E o poder da oração não está na pessoa que ora, mas na pessoa que ouve a oração, em Deus. Em Deus. Então, a oração tem como seu principal elemento Deus. O segundo ponto que eu queria colocar, eu estou caminhando aí para o final, mas o segundo ponto que eu queria colocar é: por que precisamos orar, uma vez que Deus sabe de todas as coisas? Essa pergunta que todo mundo me faz. Franklin, você acaba de dizer que Deus é o elemento mais importante da oração. Você acaba de dizer, colocar Deus na sua condição de soberania. E por que eu tenho que orar? Já que ele sabe de tudo. É verdade. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus é onisciente. Isso pode nos beneficiar diretamente. E não é diferente com a oração. Preste atenção. Eu tive um filho recentemente e fui com a minha esposa para a ultrassonografia, todas as vezes. Eu queria ouvir o coraçãozinho do bebê, aquela primeira que mostra lá a imagem, é muito emocionante, é o meu primeiro filho. E o que é ultrassonografia? Ultrassonografia é o registro de sons minúsculos, tá?
Então, o médico usa um transdutor, ele coloca na barriga da grávida, e esse aparelho, o transdutor, ele emite sons minúsculos que vão encontrando barreiras e registrando automaticamente uma imagem. E o que tem tudo isso a ver com oração? Geralmente, quando nós iniciamos uma vida de oração, quando começamos a orar sobre qualquer objetivo, nós não temos uma imagem mental muito clara. E permita usar aqui um pouco do grego. A oração em grego é prosilhamai. Pros e o ramai. Tá? Então, o que essas duas palavras? Pros significa na direção de, e o ramai significa, olha que interessante, intenção, desejo, vontade, plano e petição. E o ramai. Então, é como se eu necessitasse de um alvo para depositar as minhas intenções, os meus desejos, as minhas vontades, planos e petições. E esse alvo é Deus. Deus é o praz de prosil ramai. Deus é o praz. Ele é a direção da minha oração. Agora, observe bem esse detalhe. Quando você começa a orar, você libera palavras na direção de Deus. Você se conecta com Deus, e você que é da área de informática, dessa área do mundo digital, sabe muito bem o que é a transferência de dados. Quantas pessoas não começam a orar totalmente desestimuladas, desanimadas, mas quando conectam com Deus, prosil ramai, quando elas se conectam com Deus, ocorre uma transferência de dados. Você estava vazio, mas naquele momento você começa a encher o coração de intenções, desejos, vontade, planos e petições mais claras a respeito do teu futuro, do teu projeto. Prosil ramai. Então Deus ele começa a enviar para a tua mente de forma mais clara quais são as reais intenções, os seus desejos, vontades, planos e qual seria melhor a definição e especificação dos teus objetivos. A oração tem o poder de criar essa imagem mental, assim como o transdutor. Você vai emitindo sons à medida que ora e na tua mente vai se formando uma imagem, uma visão mental do que você vai alcançar com o tempo. Por que as pessoas não são bem-sucedidas em suas orações? Por que não? O que acontece? Frequentemente eu escuto pessoas dizendo que eu orei bastante, busquei a Deus por tanto tempo, mas as coisas parecem que não acontecem comigo, não dá certo para mim. Acho que algumas pessoas têm o dom da oração. E, na verdade, querido, a tradição fala que Tiago, o apóstolo Tiago, quando faleceu, levantaram a túnica dele e os seus joelhos eram como de camelo. Ele é conhecido como o joelho de camelo, sabe? Porque os joelhos de Tiago, o apóstolo Tiago, eram encaliçados de tanto que ele orava. O problema desta geração é que as pessoas... Você procura calo no joelho das pessoas e não encontra. Você encontra debaixo da língua. As pessoas falam muito e oram pouco. As pessoas murmuram muito e oram pouco. Então a oração é o caminho para enfrentarmos o desconhecido. E eu não sei se eu tenho um tempo ainda, se você me permite, mais um pouquinho, que eu queria contar para vocês algo da Bíblia que me impactou bastante. Há muitos anos eu li um livro e eu aconselho, antes de eu finalizar, eu queria fazer uma proposta para você, Renato, e para todos que estão assistindo. Eu vou fazer uma publicação, logo depois que você publicar este vídeo, eu vou fazer uma publicação e vou dar de presente 10 livros sobre oração. 10 livros. Eu enviarei para as pessoas. Vamos fazer ali um sorteio. Vamos fazer um sorteio, vamos criar uma regra, tá? E daremos de presente aí 10 livros sobre oração. Os 10 livros que eu considero
mais importantes sobre a oração. Eu enviarei aí para as pessoas que participarem desse sorteio. Pessoal, eu li um livro chamado A Oração de Jabes. Eu recomendo, leiam A Oração de Jabes. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, do 9 a 10, nós temos o registro, uma pequena biografia de Jabes, tá? Numa genealogia. Tá? O Esdras, segundo a tradição, estava registrando a genealogia e o escriba lá, ele interrompeu a tradição e colocou dentro da genealogia uma mini biografia, a história de Jabes. Diz a Bíblia que ele foi mais influente do que seus irmãos, e aí tem uma oração que ele faz com 4 elementos na oração, que é: abençoa-me muitíssimo, amplia os meus territórios, coloca a tua mão sobre mim e me livra de tudo que possa me causar dor. Mas se você conhece a história de Jabes, sabe que o nome dele significa dor. Dor. E o nome foi dado pela mãe dele. Os judeus dão muita importância à origem do nome, ou como o nome foi dado. Tá? Porque o nome transmite a identidade da pessoa. E Jabes carregava esse nome para cima e para baixo. Imagina o primeiro encontro com uma namorada. Olá, aquele que causa dor, tudo bem? É terrível a história desse rapaz. Em um determinado momento, ele se cansou disso e fez uma oração. Tá? Diante de tudo que vivia, diante de todo aquele cenário, ele decidiu fazer uma oração. E a oração dele foi essa que eu acabei de dizer: abençoa-me muitíssimo, amplia os meus territórios, coloca a tua mão sobre mim e livra-me de tudo que possa me causar dor. E Deus respondeu a esta oração. A palavra que diz que ele foi mais influente do que os seus irmãos é interessante. Em hebraico significa lastrado. Ele tinha mais lastro do que todos os seus contemporâneos. Vocês que conhecem a Marinha sabem que lastro é aquele peso que se coloca no fundo do navio. Geralmente o navio vai levar mercadoria e volta lastrado. Ou seja, madeiras, sacos de areia. E para não ficar à deriva, o navio volta mais seguro. E assim era a vida de Jabes. Uma vida com mais lastro. Ele vivia nas mesmas circunstâncias. Ele enfrentava os mesmos problemas. Mas ele tinha lastro. Lá no porão do seu navio, ele estava lastrado. Isso trazia mais equilíbrio. O que a palavra quer dizer é que Jabes tinha mais equilíbrio do que todos os seus contemporâneos. E a razão pela qual Jabes teve essa vida foi uma oração. Uma oração. Ele orou e a resposta para a maldição foi uma oração. Ele orou e não há força neste mundo. Não existe força neste mundo mais forte do que a bênção de Deus. Não existe maldição que suporte o poder da bênção de Deus. Deus abençoou Jabes e a sua vida mudou. E eu quero declarar para você agora, a circunstância está fechando. Há uma nebulosidade em torno da tua vida por conta desta crise. Mas eu queria que você parasse de olhar para a circunstância, porque ela vai alimentando o teu banco de dados mental e vai enfraquecendo a tua convicção. Quanto mais você reflete na impossibilidade, mais você enfraquece na tua convicção. E é necessário convicção neste momento. Mas não convicção naquilo que vemos, mas convicção naquilo que é possível em Deus. Deus pode mudar histórias. Eu era um ordinário, sabe, Renato? Eu era um ordinário, certo? Mas o povo de Deus é o time dos ex. Eu era ordinário, agora eu sou extraordinário. Porque Deus mudou a minha vida e vai mudar a vida de todos aqui. Então não sejam tímidos. Orem pedindo: Deus, abençoa-me muitíssimo. Amplia os meus territórios. Coloca a tua mão sobre mim e livra-me de tudo que aparentemente estava destinado para me destruir. Estava destinado para me fazer sofrer. Livra-me da sentença de morte.
Eu queria que vocês repetissem comigo agora. Livra-me, ó Deus, da sentença de morte, de toda sentença assinada contra mim. Livra-me, ó Deus, da sentença de morte. Jabes orou, Deus mudou a sua história, e eu estou aqui para dizer que a minha vida é uma vida de respostas de oração. Eu tive uma vida inteira de milagres, e eu desejo que todos vocês também tenham uma vida de milagres. Amém. Amém. Livra-me. Livra-me. Falando bem alto. Eu ia pedir para você terminar com uma oração, e você terminou com uma oração. E a gente tem algumas perguntas, né, sobre oração, que a Roberta vai trazer para mim aqui agora. Mas, antes das perguntas, eu queria agradecer e dizer que eu, pessoalmente, estou muito feliz em ouvir o que você falou aqui. Muito obrigado, eu também estou. Para todo mundo, mas para mim tem um toque muito especial. E aquela primeira questão que você tocou, aliás, a segunda, né? Porque a Bíblia fala que antes de você rezar, Deus já sabe o que é que você quer. E eu queria só complementar, né, o teu pensamento, o teu conhecimento, o jeito que você fala. 42 países, eu não sabia disso. Mas eu queria só complementar, trazendo aquela questão que muita gente pede com base na razão. E a nossa razão é nosso. Nós rezamos dizendo: seja feita a tua ou a vossa vontade. E talvez esse ponto faça diferença para muita gente, né, Franklin? Porque quando você reza, você pede aquilo que é racional, mas você tem que ter fé, que é aquilo que você falou no finalzinho também, do acreditar. Você tem que ter fé na confiança que Deus vai fazer o que é melhor para você, não o que você acha que é melhor para ti. Só complementar trazendo essa circunstância, que é difícil, né, para nós humanos, às vezes, para a gente entender, como você falou, por que aconteceu desse jeito e não daquele jeito, por que eu sofri desta forma. Né, a oração de Jabes, que você citou aqui, ele já chega com o nome daquele, né, de dor, como é que fica? E depois ele fica, né, lastreado. Isso é importante quando você falou de equilíbrio. Para encerrar, eu gosto muito de falar, o papo é bom aqui, enfim, mas o equilíbrio. Hoje, nesse momento, talvez seja uma das grandes palavras de ordem. Tentar ter o equilíbrio. Você vê muitas coisas extrapoladas de um lado e de outro, né? Muito excesso. Mas o que está difícil? O equilíbrio. Vamos contextualizar. E aí eu encerro, que a Roberta quer trazer aqui as perguntas. Mas o que é melhor hoje? O que estaria no equilíbrio hoje? É melhor ficar em casa ou é melhor ir para a rua? Se eu for para a rua, eu tenho mais contaminados. Mas se eu tiver mais contaminados, em tese eu vou imunizar mais rápido. Agora, se eu fico em casa, eu salvo mais gente, mas eu posso quebrar a economia e as pessoas podem ter outros sofrimentos. Qual é o ponto de equilíbrio? Isso a gente não sabe. Ninguém sabe. E aí é o que eu peço, tenho pedido, né? Na sabedoria. Eu falo muito da sabedoria, eu gosto muito da parte de Salomão. Sabedoria eu acho que resolve muita coisa, ou quase tudo. Mas que Deus dê sabedoria, né, para todos nós, especialmente para os nossos governantes, para que eles tenham esse ponto de equilíbrio. E nas perguntas, tinha uma pergunta que eu vi aqui: existe alguma diferença entre orar e rezar? Enquanto a Roberta me traz as perguntas. Aí eu vou entrar numa parte que eu creio que seja uma questão doutrinária. Na minha fé, eu digo, quando eu falo fé, eu falo no meu conjunto de doutrinas, nós não utilizamos o verbo rezar, porque remete para nós uma ideia de repetições. Tá? Nós usamos a palavra oração porque eu penso que Deus, ele quer conosco um relacionamento. Então, eu chego a Deus com um diálogo. Eu quero até falar para você, quando eu me converti, eu tinha 14 anos de idade, eu pegava 2 cadeiras, colocava uma cadeira na minha frente e me ajoelhava em outra, e dizia: Deus, senta aqui que eu quero conversar contigo. E eu falava com Deus sobre toda a minha vida. Eu acho que tentar colocar Deus, resumir Deus a orações repetidas, é limitar o poder da oração. Deus quer fazer muito mais, e eu acredito que se você dialogar com Deus, conversar com Deus sobre o teu dia a dia, acreditem, isso é até terapêutico, tá? É até terapêutico, existem fundamentos em estudos que a oração tem um poder terapêutico grandioso, tá? Deus não é um amigo imaginário, ele é uma pessoa mesmo, tá?
Só que é interessante você levar para Deus, como levaria para um psicólogo, como levaria para um conselheiro. Leve para Deus todos os teus fardos, todos. Olha que interessante, Salmo 55, versículo 22. Guarde este salmo, coloque em todos os lugares da tua casa. Salmo 55, versículo 22, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz o seguinte: coloca diante de Deus a tua situação, a tua ansiedade, a tua preocupação, tudo. Mas olha a parte B do versículo. Ele nunca deixará que fracasse aquele que lhe obedece. Nunca. Sabe, Renato, eu procurei no hebraico, no grego, latim, aramaico, o que significa a palavra nunca. E fiquei impressionado com o que descobri. Sabe o que a palavra nunca significa? Nunca. Nunca. Em hebraico, Deus nunca. Deus nunca permitirá que fracasse aquele que lhe obedece. Nunca, 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 nunca você vai fracassar. Nunca, nunca. Eu sempre digo que fracassado é o fraco assado no calor do momento, da tribulação, da situação. Então, assim, não fracassa, não fracassa. Pode persistir, pode perseverar, que a vitória está chegando. Você sabe que tem uma passagem que eu gosto muito também, quando você falou em conversar com Deus. Deus não vai permitir que você tenha uma tentação que você não seja capaz de resistir. Desde que você acredite, desde que você tenha fé, desde que você obedeça. Como você colocou agora, Franklin. Mas para a gente, às vezes, é difícil, né? Então, nas vezes que eu consigo me pegar, olha, estou querendo cair numa tentação, e eu penso, Deus está do meu lado. Ele está vendo tudo. Não tem como. E essa força, muitas vezes, é que me ajuda a resistir a essas tentações. Ele está do lado, aquilo que você colocou da cadeira. Está do lado. Sim. Mas olha só, temos 5 perguntas aqui, fazer um pinga-fogo. Que tá pouco pressa aqui, me empolguei também, até passando do tempo aqui, mas o pessoal tá curtindo, então vamos lá. Olha só, olha, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é boa demais, da Amanda Cunha. Como falar de Jesus com essa nova geração? Eu sempre digo que ainda é válido dizer que o nosso testemunho é a nossa maior pregação. As pessoas ficam tentando encontrar métodos de como alcançar vidas e pregar o evangelho para outras vidas, mas continua, o método milenar continua sendo válido. A tua vida é a tua maior pregação. Pregue, e se possível use palavras. Pregue com a tua vida. O farol, ele não precisa falar para atrair as embarcações, ele brilha. Então a nossa vida é a Bíblia dos incrédulos, a nossa vida, o nosso testemunho. Amém. Amém. Muito importante o exemplo, né? É o exemplo. Tem uma outra pergunta aqui. Isso aqui nós já conversamos várias vezes, a gente vai conversar tanto disso. Você acha que isso que está acontecendo é sinal dos tempos? Veja bem, novamente peço licença para dizer que algumas respostas são próprias da minha crença, da minha visão doutrinária, tá? Eu acredito, querido, que a temperatura está esquentando, certo? Jesus falou que é possível saber quando o verão está chegando, ou a primavera, não lembro agora. Ou seja, a temperatura está aumentando. Eu acredito que são sinais, e na minha concepção está muito perto. Está muito perto. Eu vou só falar rapidamente, é rápido mesmo. Desde 1948, com a fundação do Estado de Israel, os sinais escatológicos estão acontecendo concomitantemente, simultaneamente, e cada vez mais intensos. Os sinais estão acontecendo. Algumas pessoas acham que Cristo não está perto de voltar porque há uma palavra dizendo que este evangelho será pregado a todas as criaturas, então virá o fim. Mas Jesus está dizendo que o fim virá e não o arrebatamento. O primeiro evento mais esperado da igreja agora é o arrebatamento. Ele não disse que depois que o evangelho for pregado para todas as criaturas, então virá o arrebatamento. Ele disse que virá o fim. E acredite, durante a grande tribulação,
2 testemunhas irão pregar. Então o evangelho vai continuar sendo pregado mesmo durante a grande tribulação. O fim, segundo a ordem dos eventos escatológicos, é o juízo final. É quando Deus decreta o fim dos céus e da terra. E haverá novos céus e nova terra, entendeu? Mas eu penso, na minha concepção, que o temperamento está esquentando muito. Eu acredito que a volta iminente de Cristo está às portas. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Amém. E por último, tem muita gente pedindo para você indicar livros. Certo. E por último, existe algum jeito, acho até que você já respondeu isso, mas só para a gente reforçar, algum jeito certo para orar? Existe. Eu queria que vocês guardassem, eu não sei se a pessoa perguntou de gestos ou posturas, eu não sei, mas eu vou responder algo muito importante que eu uso no meu dia a dia. Queria até que vocês fizessem esse registro aí, tá? A oração, existem formas de oração, e você pode utilizar essas formas de oração para melhorar o teu tempo na oração. Por exemplo, eu sempre começo o meu momento de oração com confissão, tá? Confissão, porque mesmo que você tenha uma vida regrada, uma vida praticando princípios da palavra, você às vezes convive com pessoas que transmitem sujeira. Às vezes uma programação na TV, às vezes uma conversa. A palavra de Deus diz lá em Isaías que o ímpio lança de si lama e lodo. A gente tem que preservar a pureza. Então eu sempre começo o meu momento de oração confessando, colocando diante de Deus as minhas falhas, os meus erros. Então, o primeiro passo na oração, a confissão. O segundo passo na oração, a gratidão. Tá? Então, confissão, gratidão, é o momento que você agradece a Deus. Terceiro passo na oração, adoração, exaltar a Deus pelo que Ele é. Quarto passo na oração, intercessão, quando você ora pelas outras pessoas. E, por último, petição, quando você ora por você. Então, eu acho válido você considerar essas formas de oração e incluir no teu tempo devocional. Comece com um momento de confissão, depois parte para um momento de gratidão. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado. Eu agradeço pelo ar que eu respiro, pelo pão de cada dia, pela roupa que eu visto, pela moradia que eu tenho. Tá? Independente da minha condição financeira, eu agradeço mesmo. Agradeço a Deus por tudo, pela família que eu tenho, pelo meu filho, pela minha esposa. Tenho muita coisa para agradecer. Os meus amigos que estão aqui, vários amigos, eu agradeço a Deus todas as oportunidades. Terceiro, eu tenho um momento de adorar a Deus pelo que Ele é. Começo a exaltá-lo. Deus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és lindo, Tu és poderoso. E assim eu vou. Muitas vezes eu começo com confissão, vou para adoração, depois gratidão, mas não importa, segue nessa ordem que você vai ter um momento de oração mais proveitoso. Depois eu começo a orar por pessoas. Eu tenho ainda hoje um caderno de oração. Tem amigos meus aqui que eu oro há 20 anos, por exemplo, aqui, se não me engano, a mãe do Rodrigo, a dona Esquiavo, Maria Esquiavo, esqueci até o nome agora, mas... A mãe do Rodrigo Esquiavo. A mãe do Rodrigo, pronto. Gosta muito de você. Muito querida. Então, eu entrei na casa dela para orar a primeira vez, eu tinha 14 anos de idade. Entrei na casa dela para orar, e desde lá eu tenho ainda um caderno de oração. Eu oro todos os dias por pessoas, o teu nome está incluído, da tua esposa, dos teus filhos estão incluídos no meu caderno de oração. E depois eu termino fazendo meus pedidos, orando por mim, pelas minhas necessidades. Maria Helena. Perdão, viu, Rodrigo? Maria Helena. É isso aí, querido. Eu vou falar para minha esposa Roberta aqui para a gente fazer o nosso caderninho de oração. E vamos seguir os seus 4 passos, 5 passos. 5 passos. E eu procuro sempre, aí uma coisa mais minha, eu agradeço por até as coisas ruins, que eu acho que são ruins, eu agradeço. Tentando, né, naquela busca de que Deus sabe o que está fazendo. E eu queria falar para você agora isso, Franklin, que Deus te abençoe demais, Obrigado. de coração. E você está entrando aqui no nosso caderninho, viu? Está no nosso caderninho. Muito obrigado. Vai inaugurar, vai ficar ali em cima, número 1. E por último,
dentro desse contexto, coronavírus, de tudo que está, né, enfim, acontecendo com essa velocidade, que eu acho que ainda não dá nem para a gente ter uma percepção, porque está tudo vindo muito rápido. E estou tendo muitas surpresas positivas. Até estou surpreso disso. Mas você acha que o que vai acontecer depois? Né? As pessoas iremos ficar mais perto de Deus? Ou depois isso passa, volta tudo ao normal, as pessoas esquecem? Qual que é o teu, para a gente encerrar, qual que é a tua visão do pós-pandemia? Eu acho que a grande população está num grande susto. Quando teve lá a explosão das Torres Gêmeas, as igrejas foram invadidas. Alguém aqui comentou que houve um aumento de 70% de vendas de Bíblia. Eu acho que muitas pessoas estão no susto. Mas quando voltar aquela segurança de sempre, tá? Aquele antropocentrismo, aquela ideia de segurança em si mesma, sabe, si mesmo, as pessoas geralmente voltam a ignorar Deus e a fé. Infelizmente, essa é a realidade. Mas eu acredito que de todo esse momento, alguns foram realmente tocados, tiveram suas vidas mudadas e iniciaram uma vida diferente de busca por Deus. Eu acho que isso vai perdurar, com certeza vai perdurar. Mas a grande realidade, Renato, você lembra dos leprosos? Só um voltou. Jesus curou a todos, mas um apenas voltou para agradecer. Este é um dado, esta é uma estatística que é constante. Infelizmente, nós temos isso no dia a dia. Há muitos anos atrás, eu li um livro que falava que para cada pessoa na igreja, existe 5 pessoas afastadas. Então, as pessoas, por alguma razão, infelizmente, não têm um entendimento da eternidade sobre Deus. Elas buscam a Deus por um momento, por uma situação, mas logo que voltam para a normalidade, elas tendem a ignorar Deus. Infelizmente, esse é um dado que a gente tem enfrentado no dia a dia como líder cristão. E eu penso que... Mas eu tenho uma notícia para todos. Eu acredito que virão mais situações. Tá? Mais situações. É melhor buscar Deus, se fortalecer em Deus, porque daqui para frente, só tendo Deus mesmo. Com Deus já é difícil. Imagina sem Ele. Tá? Então eu creio que daqui para frente tem que buscar a Deus por várias razões. Primeiro, que eu penso que a vida é muito curta, né? A vida é muito curta. E o que vai ser depois? Depois que essa vida acabar. Tá? O que vai ser depois? Nós temos que ter um senso de eternidade. Segundo, que a vida bate forte. Se não tem Deus, se não tem essa força para te manter de pé. O salmista disse que Deus ele era o sustento do salmista. Tem gente que pensa que o salmista estava dizendo que Deus era o alimento. O sustento é que Deus é como uma coluna forte para manter de pé. Então, sem Deus não há condição, não tem como vencer. E essa situação do coronavírus, desse vírus aí, do Covid, infelizmente, muitas outras coisas vão acontecer. Infelizmente, muitas outras coisas vão acontecer. E é só com Deus para termos força e termos o equilíbrio que Jabes adquiriu através de uma vida de oração. Amém. E vigiar e orar, porque a gente não sabe o nosso dia nem a nossa hora. Hoje nós estamos conversando aqui com todo mundo, mas não sei, pode acontecer, pode entrar um avião aqui dentro, né? Pode ter um colapso no prédio, a gente não comanda. Tinha, para encerrar, Franklin, eu lembro da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito cristã. E quando eu era pequeno, ela assistia um pastor chamado Rex Humbert. E ele falava sempre, isso ficou na minha cabeça, eu era pequenininho, de 4, 5 anos, até uns meus 10. E ele falava, se o seu coração parasse de bater agora, você estaria preparado? Nunca mais esqueci. E tenho certeza que minha mãe ficaria muito feliz de saber que a gente está aqui conversando. Mas olha só uma coisa boa, né? Do momento de crise, estamos aqui conversando. Talvez se não fosse a pandemia, o corona, o Covid-19, nós não tivéssemos aqui, não tivéssemos nos aproximado. Então, eu agradeço a tudo, especialmente hoje,
Agradeço muito a Deus porque Ele mandou o seu único filho para morrer na cruz por nós, para sofrer como sofreu, para que a gente tenha a vida eterna, como você falou. Franklin, de coração, foi muito bom estar contigo aqui, com todos vocês. Quero desejar uma feliz e abençoada Páscoa com Cristo para todo mundo. Ô Renato, eu termino aqui deixando uma recomendação do Billy Graham. Eu acho que você já ouviu falar do Billy Graham. Metralhadora de Cristo. Foi o maior evangelista de todos os tempos. O Billy Graham foi entrevistado por um repórter cristão de uma revista cristã, e o repórter perguntou para Billy Graham se ele partisse naquela ocasião e Deus desse a ele a incumbência de deixar 3 mensagens para a igreja, quais seriam essas mensagens? Billy Graham sorriu e disse: olha, se hoje fosse o dia da minha partida, ficaria muito feliz e ainda muito mais honrado por deixar 3 mensagens importantes para a igreja. E as 3 mensagens seriam: primeira mensagem, igreja, ore. Segunda mensagem, igreja, ore. Terceira mensagem, igreja, continue orando. Amém. Amém? Fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Deus abençoe a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.